Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sistema urinário, tá? Basicamente, a fisiologia do sistema urinário, o controle hormonal e o controle da pressão arterial, tá bom? Bom, o sistema urinário, ele é o chamado sistema excretor do nosso organismo, certo? Por que sistema excretor? Porque é ele que vai fazer a excreção de todo o produto de degradação do metabolismo do nosso corpo. Então, tudo aquilo que foi os debris celulares, os restos de metabólitos celulares, então tudo aquilo que é eliminado da célula vai para o interstício, que é para o espaço entre os vasos sanguíneos e os tecidos, e dali então eles vão para os vasos sanguíneos e dos vasos sanguíneos eles são levados até o sistema urinário para que essa filtração então aconteça. Além disso, ele então vai ser responsável pelo equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo, de uma forma. O que eu estou falando de controle hidroeletrolítico dos eletrólitos, sódio, água. Então, isso consequentemente vai fazer que se eu tiver mais água dentro dos vasos sanguíneos e mais sódio, eu tenho uma pressão maior sendo exercida ali na parede das artérias, e isso consequentemente altera a pressão, né, dentro de todas as artérias. Se eu tenho menos água, essa artéria, então, ela está mais flexível, né? E isso diminui a pressão arterial. Então, a quantidade de água que tem nos nossos vasos sanguíneos, ela é diretamente proporcional à quantidade de sódio, e isso também está relacionado com o aumento ou diminuição da pressão das nossas artérias, né? A pressão arterial, aquela que a gente afere, quando vai verificar se eu estou com pressão alta ou pressão baixa, é dessa pressão que nós estamos falando, tá? Então, o sistema urinário, o sistema excretor, ele é responsável pela filtração do sangue, mas ele também é responsável pela reabsorção de sódio, água e, porventura, de algum nutriente que possa ter sido filtrado lá no glomérulo, que possa ter escapado desse processo, e também é responsável pela secreção de alguns íons, como, por exemplo, íons de hidrogênio, e a excreção de hormônios, tá? Ureia, creatina, a gente tem a eliminação desses compostos pela urina, por exemplo, tá bom? E isso é um tipo de excreção. E com tudo isso, o sistema urinário ele é responsável pela homeostase ou homeostasia do nosso corpo, porque se ele vai nos ajudar a todo esse equilíbrio hidroeletrolítico, ele vai contribuir, então, para a homeostase do nosso organismo. Bom, ele é formado basicamente por 2 rins, 2 ureteres. Então, aqui no slides, ó, 2 rins, os ureteres, que vão conduzir o filtrado até a bexiga urinária, e depois a uretra, que é o canal por onde essa urina será eliminada. E a única diferença que nós temos, né, do sistema urinário em relação ao corpo do organismo feminino e do organismo masculino é a localização e o tamanho dessa uretra. Obviamente, porque todo o sistema reprodutor masculino ele é localizado para o meio externo, né? Então, essa uretra ela precisa ser um pouco mais longa, ela vai passar dentro do pênis, diferente da uretra feminina, que ela é mais curtinha, e é por isso também que a gente fala que a mulher vai mais ao banheiro, que a bexiga da mulher é menor, e realmente ela é menor, porque aqui na região pélvica, além da bexiga urinária, a mulher ainda tem o útero, os ovários, coisa que o homem não tem porque é totalmente para fora. Então, a bexiga urinária masculina ela é maior, a bexiga urinária feminina ela é maior, e tem ainda que no período da gestação, né, com o crescimento do útero, vai comprimindo essa bexiga urinária, por isso que um dos sinais da gestante é esse aumento de micção, né, de vontade de ir ao banheiro, porque encher um pouquinho já vai comprimir ali com o útero e a mulher já vai sentir então os estímulos para ir ao banheiro, tá? Mas é basicamente isso. Esses são os órgãos do sistema urinário, e aí nós temos algumas glândulas que estão ali localizadas bem pertinho, que é a suprarrenal, que é essa glândula aqui em cima do rim, que ela é super importante para auxiliar em todo esse controle hormonal que a gente vai falar hoje, tá?
Bom, seguindo aqui, vou pular, que a gente está vendo mais uma imagem disso, né? Qual é a parte do néfron que faz a filtração? São os glomérulos renais. E os glomérulos são formados por capilares anastomosados, emaranhados, oriundos das arteríolas renais. Então, aquela artéria renal que trouxe o sangue para entrar no rim, ela vai se ramificar, vai se bifurcar até formar a arteríola, e aí o sangue vai chegar nesse glomérulo ali pela artéria, que a gente chama então de arteríola aferente, a aferência que está chegando, e vai sair pela arteríola eferente e depois vai dar origem aos capilares. E quando ele entra ali, nessa região, ele forma esses capilares emaranhados, que é chamado de glomérulo, tá certo? Então, o sangue chega pela arteríola aferente, forma o glomérulo e sai pela arteríola eferente. Aqui em volta nós temos a cápsula de Bowman, que o espaço entre o glomérulo e a cápsula de Bowman é o local onde vai cair o filtrado, né? Tudo que foi filtrado desses capilares vão cair aqui nesse espaço e vão continuar o seu trajeto pelos túbulos contorcidos proximais, depois alça de Henle, túbulo contorcido distal, túbulo coletor e ducto coletor. Bom, então, como eu estava dizendo, para que ocorra a filtração ali no glomérulo, o sangue que está chegando dentro da arteríola, ele tem que ter uma certa pressão. Porque se ele não tiver pressão, o filtrado, aquelas substâncias que precisam sair de dentro da artéria e ir para a cápsula, para o espaço subcapsular, não vai sair. Então, quando a pressão do sangue que está chegando no glomérulo, a pressão chega baixa, não ocorre filtração. Se a pressão chegar ok, vai ocorrer filtração. Então, esse é o primeiro ponto importante da fisiologia do sistema excretor, porque a filtração, ou seja, a eliminação desses resíduos metabólicos do nosso corpo, só vai acontecer se tiver uma pressão adequada nas arteríolas aferentes, chegando ali no glomérulo. Se essa pressão chega baixa, a filtração não ocorre. E aí nós temos um problema, porque a filtração é algo importante para o nosso corpo. Quando os rins deixam de filtrar, nós temos lixo, metabólitos ficando acumulados no nosso interstício, nas nossas células, e isso vai gerando lesões e deficiências ao longo do nosso corpo. Por isso que aqueles indivíduos que não conseguem filtrar, que não têm rim, eles precisam da hemodiálise para filtrar esse sangue. Então, esse sangue é filtrado numa máquina externa porque o rim não funciona, ou não tem um rim, ou só um rim, enfim. Existem vários motivos pelos quais as pessoas não conseguem funcionar. Como é que o nosso corpo resolve isso? Controlando a pressão arterial. Então, é nesse ponto que o sistema urinário ele é importantíssimo para o controle de pressão arterial, porque quando a pressão chega baixa na arteríola aferente, vai ativar umas células ali que fazem parte do aparelho que eu chamo de aparelho justaglomerular, eu já vou mostrar ele para vocês aqui. E aí nós vamos ter a produção de um hormônio chamado renina, que vai ativar o sistema renina, angiotensina e aldosterona, e dessa forma a gente tem a pressão subindo. Por isso que quando a pessoa tem pressão alta, ela toma um diurético, porque vai ajudar nessa diurese, porque se a gente beber mais água, se a gente for mais ao banheiro, a gente vai estar melhorando, fazendo com que essa filtração ocorra de maneira mais intensa, e isso faz com que a pressão abaixe, tá? Então, quando a pressão chega baixa, o sistema urinário secreta um hormônio chamado renina, e aí sobe essa pressão novamente. Então, esse é o ponto de conexão entre o sistema urinário e o controle da pressão arterial. Aqui, ó, nós temos o glomérulo e aqui onde tem esse quadradinho é o aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular são células da parede da arteríola aferente, onde ela entra em contato com células da parede do túbulo contorcido distal. Então, as células da parede da arteríola que encosta no próximo túbulo contorcido distal vai formar o aparelho justaglomerular. E são essas células
que são as células da mácula densa do aparelho justaglomerular, que vão produzir o hormônio chamado renina. Então, aqui eu tenho as células justaglomerulares, que são células da parede da arteríola aferente, e aqui as células da mácula densa, que são células da parede do túbulo contorcido distal. Então, quando o sangue está chegando aqui no glomérulo, ele chegar com uma pressão baixa aqui, ele vai ativar esse sistema e essas células aqui vão produzir renina, certo? Se o sangue chega com uma pressão adequada, uma pressão alta necessária, a filtração vai acontecer e não vai ter alteração nesse sistema. Mas se o sangue chegar com uma pressão baixa, vai ativar o aparelho justaglomerular, vai ativar as células da mácula densa e a renina será produzida. Bom, então o que acontece nesse mecanismo, tá? Porque a gente já tá 20 minutos falando, para a gente ir direto ao ponto, que é o controle hormonal, tá? Bom, então vamos recapitular. O sangue chegou ali na arteríola aferente com uma pressão baixa. Isso vai fazer com que todo o sistema ative o controle hormonal, renina, angiotensina, aldosterona, para que a pressão aumente e o rim consiga filtrar esse sangue, certo? Bom, a renina, como eu disse, é produzida ali no aparelho justaglomerular, mas nós temos outros hormônios, outras substâncias que são importantíssimas nesse processo. E aí nós temos o angiotensinogênio, que é uma substância, é o pré-hormônio, vamos assim dizer, é uma substância primordial da angiotensina, tá? E ela é liberada pelo fígado. Então, quem libera o angiotensinogênio é o fígado. E o angiotensinogênio, é liberado do fígado, porque o fígado é um órgão excretor e secretor, endócrino e exócrino, tá? Então, ele produz o angiotensinogênio e ele libera para a corrente sanguínea. Quando o rim libera renina, a renina vai atuar no angiotensinogênio e vai converter ele em angiotensina 1. E a angiotensina 1 vai seguir pelo sangue. Quando esse sangue chegar próximo ali à região pulmonar, os pulmões, eles liberam uma enzima que é chamada de enzima conversora, ou enzima conversora de angiotensina. Então, o que essa enzima vai fazer? Ela vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, anjo 1 em anjo 2. Isso é que a enzima conversora vai fazer. Vocês já viram ou conhecem alguém que tem pressão arterial, que na medicação tem inibidores de ECA? ECA é a enzima conversora de angiotensinogênio, tá? São substâncias que vão inibir a ação dessa enzima. Inibindo a ação dessa enzima, eu não tenho a angiotensina 2 e, consequentemente, não tenho aumento de pressão. Por quê? Porque a angiotensina 2, ela vai promover uma vasoconstrição e vai, além disso, dessa vasoconstrição, ela vai estimular aqui, ó, a glândula suprarrenal, que é aquela glândula que fica em cima do rim, a liberar aldosterona. Então, o que a angiotensina 2 faz? Mais uma vez, ela vai promover uma vasoconstrição, vai estimular a suprarrenal a liberar o hormônio dela, que é a aldosterona. Vinculado a isso, ela vai estimular o hipotálamo, centro nervoso da sede, para controlar essa ingesta, diminuir ou aumentar a ingesta de água, que é aquele estímulo que a gente sente sede para beber água. O que a aldosterona faz? A aldosterona vai induzir a reabsorção de sódio, de cloreto de sódio, e quando o rim reabsorve sódio, esse sódio volta para a corrente sanguínea, e onde o sódio vai, a água vai atrás. Eu gosto de falar onde a vaca vai, o boi vai atrás. Na minha época tinha muito essa musiquinha infantil, sei lá o que era. Mas enfim, onde o sódio vai, a água vai atrás. Então a aldosterona, ela induz uma reabsorção de sódio, consequentemente reabsorve água, então vai concentrar mais água e sódio dentro dos vasos sanguíneos.
E aí isso faz com que aumente a pressão. Entenderam, gente? Não é difícil, é um sistema extremamente fácil, tá? Mas a gente precisa, então, prestar atenção. Vou mais uma vez, tá? Quando a pressão na arteríola aferente chega baixa, o aparelho justaglomerular vai secretar renina, a renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1, a angiotensina 1 vai ser transformada em angio 2 pela enzima conversora que é liberada nos pulmões, pelos pulmões. A angiotensina 2 vai estimular o centro da sede, vai promover vasoconstrição e vai estimular a suprarrenal a liberar aldosterona. A aldosterona, ela faz uma reabsorção, ela ela estimula, então, os rins a fazer o processo de reabsorção. Lembra que eu falei que o rim faz filtração, reabsorção e secreção? Então, ela estimula esse processo de reabsorção. Então, todo o sódio que, porventura, foi filtrado e tá ali dentro dos túbulos renais, ele vai ser reabsorvido, ele volta para o sangue. Então, faz essa reabsorção de sódio e, com isso, a água também vai voltar para os vasos sanguíneos e, consequentemente, isso faz com que a pressão das arteríolas se eleve, aumenta a pressão arterial. É dessa maneira, então, que o sistema urinário controla a nossa pressão arterial. Por isso que existe uma relação muito delicada entre a ingesta de água e a pressão arterial. A ingesta de substâncias suplementares com o funcionamento urinário. Porque se o funcionamento renal estiver sobrecarregado e prejudicado, consequentemente, nós temos margem aí para desencadeamento de uma hipertensão, tá? E não só uma hipertensão, mas uma síndrome metabólica. Lógico que isso não vai ser da noite para o dia, não vai ser quando você tiver 12, 15, 17, 20 anos. Isso vai aparecer quando você tiver 30, 40, 50 a mais, tá? Então, o nosso metabolismo, ele vai funcionar sempre tentando se adaptar. Então, pegando um pouco do gancho de algo que eu postei recentemente no Instagram, né? Que o nosso corpo fala, então o nosso corpo vai dando sinais de que algo não está funcionando bem. E a gente acha que tá tudo bem, que nós estamos saudáveis, porque isso tá acontecendo a nível celular, isso tá acontecendo lá no nosso corpo. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nos sinais do nosso corpo, para que nós tenhamos uma longevidade de vida saudável maior, porque senão uma hora o nosso corpo vai parar, uma hora ele não vai dar conta, ele não vai aguentar, tá certo? Bom, então, aqui a gente finalizou essa parte do funcionamento da fisiologia renal, e só pra gente fechar com chave de ouro, só para a gente fechar com chave de ouro, nós precisamos sempre lembrar que o sistema urinário, ele é um sistema que ele faz filtração, é a primeira função, né, a filtração. Ele filtra tudo aquilo que vai chegar pelo sangue, metabólitos e alguns nutrientes, sódio é filtrado, uma quantidade de glicose é filtrada se o indivíduo é pré-diabético ou diabético, ele tem tanto açúcar no sangue que também vai ser filtrado, tá? Ele tem uma função de reabsorção, que ela é uma função mais especificamente dos túbulos contorcidos proximais. Então, quando algo foi filtrado que não podia ser filtrado, cai ali nos túbulos contorcidos proximais, eles são reabsorvidos, tá? E ele tem uma função também de secreção, de secretar algumas substâncias, como, por exemplo, ureia, creatina, o rim secreta a própria renina, tá? Então, o sistema urinário, ele tem função de filtração, reabsorção e secreção, ok? Lembrando, gente, só para fechar mesmo, que é reabsorção, porque o órgão que faz absorção de nutrientes é o intestino. Quando a gente se alimenta e o alimento chega no intestino, os nutrientes são absorvidos.
Se por acaso esses alimentos absorvidos não chegarem nas células que eles deveriam chegar e continuar no sangue e ser filtrado no rim, ele é reabsorvido, tá? Então o rim não faz absorção, o rim faz reabsorção, porque o órgão que faz absorção são os intestinos, tá? É o sistema digestório. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido fazer o resuminho que meus alunos pediram. E eu espero também que essa videoaula possa ajudar estudantes aí de graduação, de pós-graduação, que estejam com dificuldade sobre a fisiologia renal. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, tá? Ou então pode me seguir no meu canal do Instagram e mandar por direct. E se você realmente gostou dessa aula e gostaria que eu continuasse gravando conteúdo, me segue no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, interage comigo, porque isso é importante, tá? Porque as pessoas às vezes me pedem, grava a aula. Eu falo, será que vale a pena? Então, assim, eu faço isso com muito amor, eu acho que dá pra perceber, né? Tinha aluno que falava, professora, seus olhinhos brilham. E eu gosto de saber que eu tô fazendo a diferença na vida de vocês. Tá? Então, se eu acrescentei algo com essa aula, deixa o feedback para mim, fala o que você gostou, o que você não gostou, o que poderia melhorar, e pra gente trocar também essa ideia e qual assunto que vocês gostariam de ver por aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui para não ficar muito longo, e muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela disposição de aprender, porque eu acho que se você chegou até aqui, é porque você quer aprender mais, porque você quer saber mais. E é isso que move o mundo, né? É a sabedoria, é a vontade de aprender, é a vontade de aprender o certo, tá bom? Um grande beijo para quem é beijo, um grande abraço para quem é abraço. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus.